Em 1969, um homem chamado Jerry Sanders fundou a empresa que viria a se tornar uma das mais influentes no mercado de processadores para uso pessoal. Sanders, que tinha a fama de ser um exímio vendedor, foi catapultado ao sucesso graças à sua participação na invenção do circuito integrado, em parceria com a Fairchild Semiconductor. A empresa que ele fundou, a AMD, no entanto, por quase 40 anos foi considerada uma piada no ramo de processadores. Qualquer usuário final nos anos 2000 afirmaria sem hesitar que os chips da AMD não prestavam e que a melhor solução seria a Intel. Entretanto, algo mudou. A realidade atual é completamente diferente. Nos últimos anos, a AMD tem mostrado um crescimento impressionante em vendas e na percepção do público. Ela está finalmente alcançando sua maior concorrente, a Intel. Mas o que causou essa mudança? Por que a AMD está crescendo enquanto a Intel está encolhendo? É o que vamos tentar entender neste vídeo. Em 1970, Jerry Sanders fundou a AMD, e a sua habilidade de vendas não tardou a garantir que a empresa conquistasse parcerias e capital. 2 anos depois, em 1972, a empresa já havia iniciado sua produção e aberto capital na bolsa norte-americana. Nos anos 80, a AMD era a maior fornecedora da Intel, mas ao longo dessa década, as duas empresas acabaram se separando por diversas razões. A AMD queria mais, por isso conduziu um estudo de engenharia reversa para produzir seus próprios chips, compatíveis com o padrão x86 da Intel. E assim, não ficaria isolado no mercado, se tornando uma opção mais barata para os consumidores finais. Quando a AMD tomou essa iniciativa no início dos anos 90, representou uma verdadeira revolução no setor. Mas isso logo fez com que a Intel e a AMD entrassem em uma batalha legal pelos direitos intelectuais do processador. Após um acordo conduzido em 1995 pelo Tribunal Superior da Califórnia, esses direitos foram concedidos à AMD. Foi a deixa para que a empresa mergulhasse de vez nos semicondutores, correndo para se tornar a primeira a produzir um processador de 1 GHz e a fabricar a primeira GPU de 1 teraflop. Até 2014, a AMD projetava chips para computadores, data centers e outras aplicações, sempre operando à sombra da Intel. Mas a nova CEO da empresa, Lisa Su, em 2014, abriu novos e mais ousados setores para a AMD, incluindo inteligência artificial, veículos autônomos, indústrias de ponta, saúde, defesa e até mesmo veículos espaciais. Durante a crise financeira de 2008, a AMD enfrentou grandes dificuldades financeiras e chegou à beira da falência, sendo obrigada a parar a produção de seus próprios chips devido ao alto custo envolvido. Como medida para contornar essa situação, a empresa decidiu em 2009 separar sua divisão de fabricação, dando origem à GlobalFoundries, uma empresa independente especializada na produção de chips em grande escala para diversas aplicações. Essa mudança estratégica possibilitou que a AMD focasse exclusivamente em pesquisas e no desenvolvimento de novas tecnologias. Desde então, a AMD se tornou uma das principais fabricantes de chips globalmente, enquanto a GlobalFoundries se concentrou na produção em larga escala para várias aplicações. Para focar em seu segmento específico, a AMD passou a ter toda a sua produção de chips fabricada pela TSMC, por meio de uma parceria estabelecida com a empresa. Ao se afastar da fabricação, a AMD diminuiu as despesas, permitindo que a empresa investisse ainda mais em pesquisa e desenvolvimento. A Intel, por outro lado, ainda mantém suas próprias fábricas dentro dos Estados Unidos, com planos de expandir com mais 2, sendo construídas atualmente nos estados do Arizona e Ohio. A AMD tem sido uma forte concorrente da Intel nos últimos anos. Previsões da própria empresa já esperam que a sua fatia de mercado diminua em 2023, o que é bem preocupante, visto que a AMD a ultrapassou momentaneamente pela primeira vez em sua história em 2022. Muitos apontam que o lançamento da linha Zen em 2017 foi o início da disputa entre as empresas, já que os chips da AMD deram um salto impressionante de performance, o que a fez sair na frente da Intel e se tornar quase o padrão nos maiores data centers do mundo, como Amazon AWS, Google Cloud e Microsoft Azure.
Enquanto a AMD se consolidava como uma das maiores empresas de tecnologias do mundo, uma mudança importante acontecia nos bastidores. Em 2014, Lisa Su assumia o cargo de CEO e redirecionava o foco da empresa para o setor de alta tecnologia. Essa mudança seria fundamental para a nomeação de Su como a pessoa de negócios do ano em 2020, reconhecendo a sua influência dentro e fora da AMD. Por que essa mudança foi tão importante? A resposta está na dependência que o mundo todo tem da produção de semicondutores na China e em Taiwan. Com o risco constante de conflitos e bloqueios, a cadeia de suprimentos poderia ser paralisada, deixando o mundo inteiro vulnerável. Por isso, a AMD decidiu investir em tecnologia própria, tornando-se uma opção segura e confiável para diversos setores, desde os mais simples até sistemas espaciais, como os rovers sobre Marte. Apesar de ainda enfrentar a concorrência da Intel, que controla 70% do mercado de CPUs, a AMD vem ganhando espaço ano após ano, além de atuar em outros setores importantes, como GPUs e processadores de consoles. E o futuro parece ainda mais promissor. A CEO, Lisa Su, acredita que a chave para a próxima década é focar na computação personalizada, oferecendo soluções mais robustas e alinhando-se a grandes clientes como o Google e a Apple. Tendo a inovação como a alma do negócio, a AMD parece estar no caminho certo para finalmente ultrapassar a Intel e realizar o sonho de despontar como líder no mercado de tecnologia. A corrida está apenas começando e ainda é cedo para apontar um vencedor, mas uma coisa é certa: a AMD está preparada para enfrentar os desafios do futuro e continuar inovando.